Primeiro eu tenho que agradecer a presença de vocês aqui, de todos vocês, tá? Porque é que prestigia o espaço Sensibilidade, não é? Das palestras. Então eu agradeço a vocês e agradeço a doutora Meire por ela estar aqui com a gente. Ela vai falar sobre o canabidiol na neurologia. Ela é neurologista, médica neurologista, e o currículo dela é muito extenso, então não me lembro de tudo, mas é bastante extenso. Acho que vocês têm oportunidade de ler ali, né, embaixo vocês vão ver mais ou menos onde ela trabalha, onde ela atua. Emílio Ribas, Hospital das Clínicas, Santa Marcelina, não. Nada como ela, mas errei tudo. Olha, errei. Delete. Aonde? Bem, me formei em Santos, né, na antiga FICEMES, fiz residência na Escola Paulista, né, na Unesp, e pós-graduação também lá na Unesp. Daí eu fui para o Santa Marcelina, de Itaquera, que a gente faz a parte da epilepsia no hospital, no Emílio Ribas, que eu faço a parte de neurofisiologia, e no Cândido Fontoura, que eu faço a parte de epilepsia nas crianças. É isso, né? Muito, né? Não, tem bastante. O médico tem que trabalhar muito. Por isso que eu não lembrava. Era muito, não me lembrava. Mas eu agradeço a doutora Meire pela gentileza dela deixar a gente filmar e passar nas mídias. Então nós vamos pôr depois no YouTube e no Instagram. Aí eu envio para vocês na época o link, tá? Para vocês entrarem em contato, para rever ou passar para alguém, caso interesse, não é? Então agora a doutora Meire vai falar. Não, Meire. Meire, Bem, primeiro só passar para vocês porque eu sugeri para a Azul esse tema, né? Porque a mídia, né? A gente vive de mídia, né? Então, teve umas 2, 3 semanas atrás, a Bandeirantes passou uma semana inteira falando do canabidiol, que é o remédio do futuro, que é a solução para a epilepsia, né? E faz com que quem assista esses programas acreditem que é o canabidiol que é a solução. E não é bem assim, né? Então eu vou, no decorrer daí que a gente vai conversando, eu vou falar, tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos ver o que é os canabinoides, né? Dá pra ver aí? Eu não sei se tá com reflexo. Assim tá bom. Tá ótimo. Para vocês aí. Então, os canabinoides são substâncias que podem ser tanto naturais como sintéticas, derivados da cannabis, né? É sabido que o nosso organismo ele tem receptores para os canabinoides, né? Então a gente tem 2 neuroreceptores específicos, né? O CB1 e o CB2. Então a grande maioria aqui não tem conhecimento, né? O que significa isso? Ixi, agora vai ficar moral, hein? Minha amiga Roseli. Então, o que significa isso, né? O receptor, né? Porque a grande maioria acho que não tem conhecimento disso, né? Então, para a função do nosso sistema nervoso, imunológico, gástrico, a gente tem locais específicos onde que você precisa ter um agente que se encaixe nesse receptor e a partir desse receptor ele vai chegar naquela célula e vai fazer a função. Então é como se fosse uma encaixe de chave e fechadura, né? E nós temos vários receptores, não neurológicos, mas em todo o nosso sistema. Então é sabido então que o nosso sistema, não só nervoso, como imunológico e hematológico, e gástrico também, tem os receptores para os endocannabinoides, né? Que é o CB1 e o CB2, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que nosso organismo ele já produz substâncias que são derivados, né? São os endocannabinoides. Então, nós produzimos, teoricamente, os canabinoides. Além disso, nós temos, então, os fitocannabinoides, né? O que seria isso? São
os derivados, que as substâncias derivadas da cannabis. Nós temos vários tipos de cannabis. A mais estudada e onde a gente tira a maioria dos fitocannabinoides seria da cannabis sativa, que é a mais conhecida, né? A marihuana, né? Então, a cannabis, ela tem várias substâncias, mais de 100 substâncias, sendo que as principais, as que são mais efetivas, é o THC e o CBD, tá? Então, são as que dão maior comprometimento, eficácia e agem no nosso sistema imunológico e neurológico, tá? E é sabido então que o THC, eles agem naqueles receptores que eu mostrei para vocês, o CB1 e o CB2. E é o THC que é o componente psicoativo dos canabinoides. Então é ele que dá as manifestações psicoativas. Já o CBD, ele modula os efeitos do THC. Ele inibe esses neuroreceptores CB1 e modula o CB2. Então ele consegue modular os efeitos, vamos dizer assim, negativos, né, os psicoativos do THC. E é ele, o CBD, que tem vários estudos que mostram que ele é uma substância que tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e neuroprotetor, tá? Então, ele, vamos dizer assim, que é o componente mais usado dentro da medicina. Então, só para vocês terem ideia, né, aqui não vamos ensinar bioquímica para ninguém, é muito semelhante a estrutura do THC com CBD, só tem aqui, ó, esse hidroxila que é diferente. Então eles são muito semelhantes, mas eles têm efeitos muito antagônicos, tá? Então aí vamos pensar, né? Então nós sabemos que tem então os derivados da cannabis, né? Os canabinoides, e tem em vários países nós já temos produtos licenciados dos canabinoides, né? Então a gente pode dividir entre os naturais, que são aqueles que são extraídos da planta, né, da cannabis, a sativa, que é a mais usada, e os sintéticos, né? Então quais são os que já são licenciados pelas agências regulatórias? Que no caso seria o FDA dos Estados Unidos e o EMA da Europa, né? Que são as agências mais conceituadas e que são aceitas na grande parte, né, no mundo, tá? O quê? Essa licença de... Então, nós temos o nosso centro regulatório é a Anvisa. A Anvisa já liberou desde 2019 alguns derivados que eu vou falar, tá? Que são os canabinoides, tá? Então, quais são os aprovados, os licenciados? A gente tem o Sativex ou Nabiximol, que é a combinação de THC com CBD, tá? E ele já é liberado para tratamento das espasticidades numa doença específica dentro da neurologia que é chamada esclerose múltipla, que eu vou falar mais para frente e explicar mais ou menos, tá? O Epidiolex, que é o CBD, que ele também já é liberado por essas agências regulatórias para uso específico nas epilepsias, que eu também vou falar mais para frente, tá? E o sintético, que é o THC, que é o Nabilone ou Dronabinol, que também já é liberado para usar em alguns pacientes, principalmente pacientes com neoplasia ou pacientes com HIV, para estimulante do apetite e o antiemético, tá? Então, esses são os produtos licenciados no quais, para licenciar um produto, que eu também vou falar mais para frente, a gente tem que comprovar a eficácia, comprovar os bons métodos de fabricação, né? Então, eles vão nas indústrias farmacêuticas, veem que aquele produto foi submetido às boas práticas, o que tem naquele medicação, qual é a substância específica e assim por diante. E já esses produtos aqui,
que são os extraídos da planta, que são os óleos, ou então as tinturas, né, dos canabinoides, são liberados também para o comércio, mas é algo que dentro da medicina a gente acaba não usando, pelo menos o meu ponto de vista. Por quê? Porque eu não sei exatamente o que eu estou dando para o paciente, qual a concentração de tal remédio, como foi feito, né? Muitas vezes a gente tem um grupo aí no Nordeste de associação que foi feito para epilepsia, que faz em casa alguma coisa que você não sabe o que você está dando para o paciente. Mas é óbvio que tem colegas que usam e estão no direito deles, tá? Então, como é que faz, né? Então, só para a gente ter uma ideia, porque a grande maioria aqui não tem uma experiência, né? Como que é um estudo clínico, né? Então, todo produto, né, uma medicação, primeiro ela é feita um estudo pré-clínico, né? Onde é feito em experiência animal e assim por diante para ver o mecanismo de ação. E aí ela já entra numa fase que a gente já faz estudo clínico, que é o quê? Estudo realizado em voluntários humanos, tá? E um estudo clínico, ele tem várias fases, né? A primeira fase, onde a gente pega um grupo muito pequeno de indivíduos saudáveis, que a gente vai ver a tolerabilidade, a segurança daquela medicação. A partir do momento que você consegue ver que aquele produto tem essa razoável segurança, você vai já para uma fase mais adiantada, que seria uma fase 2. E a principal fase do estudo clínico é essa daqui, que é a fase 3. O que significa isso, né? É quando a gente já vai fazer um estudo populacional, a gente vai pegar, dependendo da doença que você está tentando ver, aquela substância, você vai calcular. Então, por exemplo, se é uma doença, um acometimento que pega muitas pessoas, então nesse estudo clínico você vai pegar um N, né, um número maior de pessoas, né? Quando é uma doença que não é muito, a incidência é muito baixa, o seu N, né, o seu grupo vai ser menor, né? Então, nosso grande exemplo aqui, né, todo mundo já passou a Covid, né? Que a gente tinha uma população enorme, então o N, né, o número de pesquisa foi muito grande. Quando você já pega uma doença, por exemplo, uma distrofia muscular, que é 0,01% da população, então às vezes o N é muito baixo, tá? Mas então... Desculpa, só um segundo, estou pensando, num país que faz isso, o resultado pode ser também aprovado pelos demais países? Tem outra coisa também. Tem que fazer, não, geralmente os estudos são multicêntricos. Por quê? Eu te dou um exemplo. Na Finlândia, você consegue fazer um estudo populacional de todos os finlandeses. Por quê? Porque é um país pequeno, com uma população restrita, uma saúde excelente. Então, os estudos lá são bem desenhados. Só que o finlandês tem a genética diferente de um africano, né? Por exemplo. Então, são coisas que pesam muito isso também, os estudos. Por isso que, como eu vou falar mais para frente, vocês têm os estudos de meta-análise. Então, o autor vai pegar o quê? Vai pegar vários estudos randomizados, vai ver quais são os critérios de inclusão, critérios de exclusão, qual que é a população estudada, se tem população idosa, se população... Então, de fato, o ideal é você pegar, então, estudos que você foi feito em várias partes do mundo, que é diferente, com certeza. Tá? Então, como que é o estudo randomizado? Eu pego, então, vou pegar essa população que tem... Vou falar o meu caso, que é epilepsia, tá? Então, eu vou definir que a população em estudo vai ter que ter epilepsia, vai ter que ter X crises nos últimos 2 meses. Então, ele preencheu todos esses critérios que a gente chama de inclusão e exclusão. Não tinha nenhuma doença psiquiátrica grave, não tinha nenhuma neoplasia. Então, ele foi incluso. Então, o screening dele, então, ele vai ser randomizado no estudo. Existe o estudo randomizado cego e o duplo cego. O cego é o seguinte, eu vou dar a medicação para o paciente, ele não vai saber se está tomando a medicação ou se está tomando uma outra medicação que a gente chama de placebo. Tá? Esse é o cego. E o duplo cego, onde nem ele não sabe, nem o examinador não sabe.
Nenhum vai ter um viés aí no estudo. Passado o X tempo que você vai fazer o estudo, 2, 3 semanas, um mês, é aberto o estudo. E aí você abre o estudo. Aí você vai ver quais os pacientes que respondeu à medicação, quais que tiveram efeito colateral, e vai ver se de repente ele tomou a medicação ou tomou o placebo, né? Então esses são os estudos bem feitos, onde você tem estudo randomizado, duplo cego, tá? Nessa fase também, você vê que a fase de segurança e tolerabilidade é pro resto da vida, né? Enquanto tiver o estudo, isso daí tem. Por quê? Porque às vezes você faz dessa fase 3, você viu que tem uma boa eficácia, você conseguiu definir qual a dose da medicação, se foi X ou 2X ou 3X, que foi eficaz e foi bem tolerada, né? Aí é liberado. Então é nessa fase que a maioria das agências regulatórias vai liberar a medicação. Só que quando você põe na vida real, porque quando você põe no estudo, você tem muito critério de exclusão, né? O paciente, de repente, não pode estar grávido, não pode ter uma neoplasia, só quando você põe na população, você não vai ter isso, né? Então, conforme você vai aumentando os expostos, aí você vai ver a vida real da medicação, tá? Tem muitas medicações que são aprovadas, depois de 2 ou 3 anos elas são retiradas, porque você viu que teve muito efeito colateral, não foi eficaz. Tá? Então, basicamente, o estudo clínico é isso. Então, você fez o estudo clínico, então a gente vai definir qual é o nível de conhecimento daquela medicação, né? E aí você tem a pirâmide, né? O topo da pirâmide seria o ideal, que seria o nível de evidência A, onde que um medicamento ele teve vários estudos randomizados, teve estudo de meta-análise que pegou vários, então um estudo tinha 100 pacientes, outro tinha 200, então ele vai somando e vai vendo, isso daí é análise estatística que é bem complicado, né? Se teve eficácia ou não. Então, o topo da pirâmide, né, que é o nível A de evidência, é quando os estudos são concordantes e você viu a eficácia. Já a base da pirâmide é aquele boca a boca, né? Você viu um especialista, eu dei para o paciente, ele respondeu, né? Paciente único. Então é estudo de relato de caso, não foi randomizado. Então a base da pirâmide é o nível C, mas não é o mais evidente que você comprove que aquela medicação foi eficaz, tá? Então isso aqui é importante para a gente depois no final discutir. Então, qual que é o uso dos canabinoides na neurologia, tá? Eu não tenho prática no uso recreativo da cannabis, né? Não tenho muita prática. E eu só tenho na neurologia, tá? Tem outras especialidades que podem ser usadas, que são usadas, né? Mas dentro da neurologia, a gente tem os 5 principais doenças, né? Síndromes. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro seria na dor neuropática, né? O que é a dor neuropática? A dor neuropática é definida como uma alteração no sistema somatosensitivo, tá? É quando a gente tem alguma lesão na via neurológica da sensibilidade. Ela pode ser tanto ter fenômenos positivos ou negativos. Os positivos podem ser espontâneos, então, por exemplo, um paciente começa a ter formigamento na mão, no pé, então ele tem sensação incômoda de dor espontaneamente. Ou pode ser provocado, o paciente não sente nada, tocou a calça, ele sente dor, tá? Isso é chamado alodínia. Então é um tipo de dor com efeito positivo. E a dor negativa, né? Que o paciente não sente o membro, não sente a mão, mas ele sente aquele incômodo, aquela sensação ruim, né? E é dividido o sistema nervoso é dividido entre periférico e central. Então o periférico é quando são os nervos na periferia, né? Que é da medula, antes de chegar na medula, né?
que o principal exemplo de uma neuropatia periférica é do diabetes, né? Que é uma doença metabólica, né? Que é muito frequente na população, onde o paciente pode sentir essas parestesias, essas queimações e formigamento. Então, isso é uma dor periférica. E tem a dor central, onde você tem uma lesão da medula para cima, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem um AVC, né? Na região do tálamo, que é a região da sensibilidade, ele vai ter uma sensação de dor, uma desestesia na região topográfica do cérebro que está acometido, tá? Por que é isso importante, né? A gente tentar diferenciar a dor periférica e central. Porque os estudos de meta-análise mostram que os canabinoides, em particular o Naprxol e o Sativex, que é aquele que tem tanto THC com CDB, eles tiveram uma resposta na neuropatia periférica. Ah, então se o paciente tem neuropatia periférica, eu vou dar o Sativex, ele vai sumir com dor? Não. Nenhum estudo faz isso. O estudo quem faz é a indústria farmacêutica, ele faz uma vertente. Então a gente tem escalas de dor. Então tem um questionário que você vai pontuando. Então os estudos mostram que o paciente que tem dor, ele tem 30% de melhora na sua dor. Tá? Então ele é usado, mas não é a medicação. A gente chama droga, né? Mas é medicação, é tudo igual. É uma medicação de terceira linha para tratamento de dor. Então o paciente que tem dor, ele vai primeiro tratar com uma medicação de primeira linha, tá? Que é comprovado, que tem vários estudos randomizados, nível A de evidência que respondeu. O paciente tomou essa medicação de primeira linha, não teve uma boa resposta, ele pode ir para uma de segunda linha. E o canabinoide, né, no caso o THC com CDB, é considerado uma opção terapêutica, mas naqueles pacientes que tiveram falhas em outras medicações, tá? Ter o cuidado, né, como não só na neuropatia periférica, mas em toda a indicação dos canabinoides, né, a possibilidade de abuso, né, e de dependência. Por exemplo, aqui no nosso país não é tão frequente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a dependência por uma outra substância que é dada para dor, que é o fentanil e a morfina, é muito grande, né, oxidona, né, então não é o nosso caso, mas a gente tem que estar atento a isso no futuro, tá? Porque o paciente melhora da dor, mas pode ficar dependente. Mas ele dá dependência no canabinoide? Pode dar porque ele tem o psicoativo, né, que é o THC. Essas medicações, que são em conjunto, que você tem o THC e o CDB, a legislação, principalmente a brasileira Anvisa, fala que você tem que ter menos que 2% de THC. Só é liberada a medicação acima de 2% para tratar os pacientes oncológicos. Então aí você pode, com carta, com termo de consentimento, fazer isso. Então pode dar. Então esses óleos que estão por aí são óleos que você não tem nem controle disso. Nenhum. Pode dar dependência. Nenhum. Esses óleos, como eu falei, né, eu atendo muito neuropediatria. Nossa, que a gente ouve aí, no fundo de quintal. Bem, então, é muito... Bem, é que eu sou cética dentro da medicina, mas tem colega que dá. Eu acho que é livre-arbítrio, porque... Só então fazendo um adendo, né? Então a medicação, quando ela é aprovada pelas agências regulatórias, ela tem uma aprovação de bula, on label. Então aquela medicação foi aprovada para epilepsia, por exemplo. Está aprovada, porque eu sei que é uma droga, uma medicação segura, boa tolerabilidade, a biodisponibilidade eu conheço e as interações. Se eu quiser dar essa medicação para cefaleia, para dor de cabeça, eu posso dar. Por quê? Porque eu sei que é segura, mas não é indicação dessa medicação. Então a gente dá como off-label, fora da bula. Mas aí você é obrigado
a explicar para o paciente, ó, estou te dando essa medicação, não é, se você vai ler a bula, não é indicação dela. É até seguro fazer um termo de consentimento e registrar isso, né? A gente também viu isso na Covid, né? Então, a gente pode dar? Pode, é o livre-arbítrio, o médico que conhece pode dar e o paciente pode tomar, né? Porque eu não estou dando nada que é proibido, mas é off-label, né? Não tem isso na bula, tá? E não dá para fazer a medicação só com um componente? O segundo? Então, tem... Do primeiro? Então, tem único que tem... Que a gente vai falar que é o nível A de evidência, que é para epilepsia, existe já no Brasil o CBD, que é puro, CBD puro, você não precisa fazer. Sim, você pode usar. Antes era muito caro, agora não é tão caro, porque você tem o CDB chama Praxis, tá? Indústria farmacêutica, que tem boas práticas na indústria farmacêutica. Você pode comprar o CBD, que é puro, tá? E não é tão caro. Já é diferente do que tem o THC e o CBD, que eles é muito caro, que é para tratar a dor, que depois a gente vai falar, que é o que é liberado, né, pelo FDA e pela EMA, tá? Então, dor. Outro caso que é indicado, né, os canabinoides, é a espasticidade, né? O que é espasticidade, né? É a rigidez provocada por lesão do sistema nervoso central, tá? Onde o indivíduo vai ter dificuldade de movimentar as pernas, o braço, vai ter dor nessa musculatura afetada, nessa espasticidade. Ela vai ter, a gente até chama, né? O paciente que tem espasticidade, ele tem uma marcha em tesoura. Ele anda trançando as pernas pela essa rigidez, tá? Então é algo muito ruim nas mãos também, tá? Vai ter deformidades articulares pela essa rigidez muscular. E vai ter os espasmos, né? O músculo, apesar de contraído, às vezes ele dá esse espasmo. Então é uma sensação muito ruim. É um movimento involuntário, não é? Que dá... Contratura involuntária, aquela rigidez. O paciente está rígido, né? E que já foi feito trabalhos randomizados e que foi eficaz, que aí você vai ter que dar o THC e o CBD, né, na esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante que ataca jovens, né? Então ela já é aprovado, né, que é o Sativex e o Nabiximol, para tratamento da espasticidade na esclerose múltipla, tá? Porque já tem trabalhos que mostram que é eficaz. Tá? Não é o de primeira linha, mas já é o de segunda linha. Então, é uma indicação. Só na esclerose? Sim. As espasticidades por exemplo, que é o mais comum do AVC, né? O AVC que você tem, você não melhora muito. Por quê, né? Porque ainda é algo que está em pesquisa, porque lembra que a gente falou, né? Porque eles têm um efeito antioxidante, neuroprotetor, e a gente sabe que a esclerose múltipla é uma doença que pode ser evolutiva. Ela pode ser, tem várias classificações da esclerose múltipla, mas ela pode ser primariamente progressiva, então tem esse fator aí neuroprotetor, mas que ainda não está bem estudado, né? Então, a espasticidade da esclerose múltipla é uma indicação porque a gente sabe que possa ter aí um outro efeito além da espasticidade. Aqui eu vou falar junto das duas, né? Porque são doenças muito semelhantes. Então, a demência, né? Então, o que é a demência, né? É a deteriorização progressiva da memória, né? Do pensamento, do comportamento, e que isso vai atrapalhar que a pessoa tenha as suas atividades normais, né, de vida normal. Então, para a gente dizer que um paciente tem demência, ele tem que pelo menos ter duas perdas dessa função cognitiva, que seria perda de memória, dificuldade para realizar tarefas planejadas, né? Ele começa a perder o seu dia a dia, que ele não consegue mais planejar. Ele tem uma dificuldade na escrita, na fala, não consegue encontrar palavras.
Precisa ter um conjunto aqui, senão todo mundo vai... Eu também tenho demência, eu também já achei que eu tinha demência, tá? Alteração do humor. Eu perguntando pra falar que eu quero saber quem achou. Então, mas aí você tem que ter uma dessas 7 aqui, 2 ou mais dessas 7 características, mas principalmente isso está comprometendo suas funções do dia a dia. Você vai começar a perder as suas funções do dia a dia. Você vai começar a não ter essa capacidade. Então, esquecer, quem nunca esqueceu, né? Nome, alguma coisa. Então, E é algo que, assim, com o passar do tempo, porque, assim, só um parênteses também de novo, né? Porque a gente tem o paciente que tem uma função cognitiva normal e a demência. E no meio a gente tem algo que a gente chama de CCL, déficit cognitivo leve. Isso daí é próprio da idade, a gente tem isso mesmo, né? Aqui, não só os jovens, né? Porque a gente não deve ter ainda isso, né? Mas a gente, depois que passa dos 40, a gente vai tendo um declínio, né? A gente vai diminuindo. Até a gente chegar aqui no CCL, isso daí é uma coisa normal, a gente não considera como demência. É que o CCL, a gente sabe que 30% do CCL vai evoluir para demência, os outros 30% não, ou 70% não. Mas aí tá? a gente consegue, de alguma maneira, com essa deficiência que a gente vai tendo com a idade, arranjar maneiras de contornar e resolver. Com certeza. É isso que você está falando, você consegue fazer as coisas. Com certeza, e você consegue perceber e você tem como melhorar isso, né? Fazer exercícios cognitivos, exercícios físicos, controlar doenças que levam a isso, né? Como diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? Então você consegue isso, tá? E o Parkinson, né? Que o Parkinson também é uma doença neurológica também bastante frequente também. É uma doença degenerativa no qual a gente tem uma perda da função do sistema dopaminérgico, né? Que tem também algumas causas específicas, tá? E no Parkinson a gente tem os 4 pilares do Parkinson motores, que é aí, a partir daí que a gente faz o diagnóstico de Parkinson, né? Que é o tremor de repouso, o paciente repouso treme, rigidez, que a rigidez ele tem uma dificuldade no movimento, ele é lento, né? Bradicinesia, então ele tem uma lentificação do movimento, ele vai fazer tudo devagar, e desequilíbrio. Esses são os 4 sintomas motores do Parkinson. Quando a gente tem 2 ou mais desses, você pode fechar como um quadro de Parkinson. Essa rigidez é particular, a gente tem que dizer rigidez plástica, tá? Bem, mas também o neurologista vai saber disso. Só que antes de chegar nesses sintomas motores, o paciente só tem Parkinson quando chega nesses sintomas motores? Não. Ele, muito tempo antes disso, ele já tinha Parkinson. A gente sabe que tem a classificação de Braak que fala que até 7 anos antes de começar esses sintomas motores, o paciente já tinha alguns sintomas não motores. Que são... Não. Eu vou falar, mas ninguém vai sair daqui falando que tem Parkinson, hein? Pelo amor de Deus. Senão vai ter que O principal, um dos primeiros a perder é a perda a gente chama de anosmia, perda da sensibilidade olfativa. Obstipação. Então, alteração da função intestinal. Sono, distúrbio do sono REM, porque é uma doença que começa primeiro no sistema do tronco e vai subindo, né? Então aí você já tem aqueles depósitos, né, do corpúsculo de Levy. Então, o Parkinson, né? Então, por que eu falei isso, né? Porque os canabinoides, né, eles têm vários trabalhos que são usados, né, tanto na demência, né, do tipo Alzheimer, que é mais comum, como no Parkinson. Não tem nenhum trabalho que mostre eficácia, tá? Mas eles têm, eu acho que no futuro eles têm aí um papel importante. Por quê? Porque a gente sabe que eles podem ser neuroprotetores,
antioxidantes e anti-inflamatórios, que são o que leva ao Parkinson e à demência de Alzheimer, tá? Então, eu acho que no futuro vai ter, mas agora, no momento, tem algum trabalho é usado? Não, não tem nenhuma indicação, apesar de a gente entra na internet, cura o Parkinson, cura o DA, não tem nenhum trabalho. Ele só é usado para controle dos efeitos do quadro psicótico desses pacientes têm. Então, em alucinação, agitação, eles podem ter esse efeito benéfico, tá? Mas para controle, porque como eu falei, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico de Alzheimer ou Parkinson, o paciente já está com a doença. Então, o ideal o que é você fazer? Tratar antes da doença, né? Você trata antes desses sintomas com os canabinoides, tá? Então, não tem indicação. E tem como fazer esse nível A de evidência. E tem como fazer esse diagnóstico antes dele se manifestar? Não. Só tem estudos de pesquisa, né? Que você pode fazer, ver se tem depósito de proteína no Alzheimer, né? De proteína tal, beta-amiloide, que aí você faz o SPECT, o PED, mas não tem ainda. Mas essa prevenção pode ser feita quando tem muita gente na família com Parkinson? Existe tanto o DA, o Alzheimer, como o Parkinson, que é genético, que você tem. Aí você tem como existe como você fazer o screening genético, que é muito discutido, né? Dizer assim, ó, você vai ter, né? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? É muito, do ponto de vista ético, e é muito complicado, né? Porque se você não vai conseguir tratar, né? Você não vai ter nenhum. Não sei se vocês viram que tem esse monoclonal aí que saiu nos Estados Unidos, que foi aprovado para a doença de Alzheimer, né? Então, esse monoclonal, eu nem sei o nome que é, um NAB da vida aí, ele diminui esses depósitos, mas ele teve, que a imprensa também não fala, né? Muito efeito colateral, porque ele teve hemorragia, teve edema cerebral, né? E então ainda também não tem. Você não escapa. Não, isso é. E nem do. Ou seja, aproveitar enquanto tem saúde. E é a doença do envelhecimento, né? Quanto mais longevo você vai ficar, maior a sua chance de ter. E torcer pelas pesquisas, e de repente por associações com certeza. de novas coisas que possam aparecer. É verdade. Agora não vamos desanimar, porque agora a gente vai falar o que funciona. Epilepsia, né? Então, o que é epilepsia? Vamos definir primeiro a epilepsia. Epilepsia é quando o paciente tem 2 ou mais crises epiléticas num período maior que 24 horas. Então, se hoje alguém tiver 10 crises hoje e nunca mais na vida tiver crise, ele não tem epilepsia. Ele teve crise única. Então, o paciente só pode ser definido que ele tem epilepsia quando ele tem 2 ou mais. Tem que ser recidiva. Ou, que é a nova classificação, se ele tiver uma única crise, mas ele tiver alguma alteração que possa predispor, como, por exemplo, uma lesão no cérebro, ou se ele tiver um eletroencéfalo que mostre atividade epileptiforme, aí você pode até dizer. Mas a grande maioria não tem, né? Então, é isso. Então, o paciente teve 2 mais 1 crise, tem epilepsia. E tem várias causas, genéticas, infecciosas, tumorais, tá? Quer dizer que se a pessoa, pelo que eu estou entendendo aí, se a pessoa tiver uma crise hoje, tiver uma daqui um mês, não é considerada epilepsia? Aí é. Aí é que você botou um período maior. Maior de 24 horas. Porque às vezes você fala, tive 10 crises hoje. E outra coisa, não pode ser provocado. Sim, claro. Se você tiver uma crise hoje, porque você está 2 dias sem comer, então você está em hipoglicemia, você vai ter uma crise daqui a 1 mês, porque também ficou 5 dias sem comer hipoglicemia, aí não é epilepsia, é uma crise sintomática pela hipoglicemia, né? Então, os estudos que aprovam o CBD, aí no caso é o CBD, tá? É o canabidiol, não sem o THC. Eles mostraram, esses estudos meta-análise, que foi uma medicação eficaz por 2 síndromes específicas de epilepsia, que é o Dravet e o Lennox-Gastaut, que são duas. Essa epilepsia é do grande mal e é do pequeno mal.
Então, é porque é o seguinte, o único que foi estudado, o Dravet e o Lennox, que são síndromes epiléticas, que a gente chama de epilepsia, antigamente agora não se usa mais esse termo, epilepsia catastrófica da infância. São crianças que têm muitas crises, toma medicação de primeira, segunda linha e continua tendo crise e vão evoluir com encefalopatia. Então, o CBD foi comprovado que ele tem um efeito adjuvante para o tratamento dessas epilepsias. Vai curar? Não vai curar, não. Porque assim, como eu falei, na epilepsia, para fazer um estudo clínico, o paciente ele é considerado como uma boa resposta quando ele teve uma resposta quando ele tem menos de 50% do número de crises. Então, um exemplo, o paciente, a criança tinha 10 crises hoje, no dia, se ele passa a ter 5 crises, vão falar, nossa, excelente, é um excelente remédio. E não é, né? Mas para um estudo clínico ele é considerado como uma boa resposta. E para a criança também, porque teve menos, né? Teve menos. Então, para esses dois tipos de epilepsia... Não, obrigada. Outros tipos de epilepsia, como o pequeno mal, que seria a ausência, né? Você tem remédios, medicações que já são nível A de evidência, que sabe que vai tratar e que não é exposta. Não. Então, ele só é usado, é o topo da pirâmide para essas duas síndromes. Mas eu não posso, um outro paciente que está tratando, não tem Lennox, ele tem um AVC que está tendo muita crise, eu já dei 2, 3 medicações, continua tendo crise, não posso usar o canabidiol? Pode, é off-label, né? Fora da bula. É uma tentativa, infelizmente medicina acaba sendo isso, né? O futuro vai ser genético, você vai fazer e vai saber. Também, né? Às vezes não responde. Exatamente. Mas o que acontece? Por isso que eu trouxe aqui. Porque você ouve aqui esses repórteres, né? Falando assim, olha, chegou a cura da epilepsia, então tem que tomar o CBD. Então eu já tive paciente que está sem crise, tomando uma simples dose lá da carbamazepina, está sem crise há 2 anos. Chega assim, mas doutor, eu quero tomar o CBD. Mas para quê? Você está sem crise? Não, mas é porque é minha cura. Eu falei, mas você está sem crise, não tem indicação. Mas tem isso, né? Então é importante. Às vezes a gente não ser iludido, né? Tá? Então, para outros tipos não tem. A medicina tem tendência a dar mais rapidamente o canabidiol aí do que os remédios tradicionais? Não. Como é que está evoluindo? Assim, para você dar uma medicação, então você tem que ter isso aqui, ó. Você tem que ser o topo da pirâmide. Eu vou dar uma medicação quando eu sei que você teve estudos que comprovou que não tem efeito colateral e qual que ele tomando aquele medicação junto com o seu remédio para hipertensão, né? Porque isso é importante, por quê? Porque toda medicação, você tem interação medicamentosa. A grande maioria dos medicamentos é o quê? É o fígado lá, que vai lá e, né, Suza? Que vai lá e acaba, que degrada, né, metaboliza. Então, a grande maioria. Então, você tem um remédio que é metabolizado para o fígado, outro também, você vai ter interferência. Então, usar o CBD agora, o canabidiol, o canabinoides, atualmente, eu acho que você tem que ter muito critério. Porque não tem esses estudos, eu acho que acaba sendo uma medicação... na agonia, né? Você não tem, o paciente está com dor, já tomou a sua pregabalina, já tomou sua carbamazepina, já tomou tudo. Vamos para o canabidioide, né? Porque pode ser que resolva. Mas tem que ser uma coisa sincera, né? Você tem que falar para o paciente, ó, é um recurso, pode dar como não pode dar. Então não é porque infelizmente a mídia coloca, né, e tem colegas também, né, que falam, não, é a saída, vai ser, e não é, né, pode até ser para aquele paciente em especial, que aí você vai estar aqui, ó, é o seu caso clínico, o seu caso clínico respondeu, legal, que bom, você tem boa experiência, respondeu, né, mas não é que a literatura mostra. Então primeiro a gente sempre usa aquilo que está consagrado na literatura.
médica. Depois você vai usar. Tem usado muito esses óleos para os autistas, né? Eu vejo assim... Ele entra aqui, ó, nessa fase amarela, que você tem alguns tryons, assim, eu não tenho muita experiência na parte da psiquiatria, né? Mas é uma das indicações que eu acho que é promissora nos pacientes com TEA, com autismo. Porque a gente às vezes pega aqueles pacientes com autismo que são assim, você tem dó da família, você não consegue entender como é que consegue lidar com aquela criança que não para. Mas aí tem que ser o THC, tá? THC, né? Conjunto com o THC. Tá virando assim uma febre. Então, mas você não sabe o que tem nesse óleo. Pois é, o que eu já vi muito acontecer é o problema intestinal. Sim. Muito sério mesmo, acontece. Pode dar obstipação intestinal. Porque aquele receptor lá, a gente tem em tudo, a gente tem vários receptores. Tem receptor da serotonina, tem receptor que... E da serotonina a gente tem mais de 10 receptores, HT1A, HT2B, e tem muito. Então, não é aquela chavinha só para aquela fechadura, não. É uma chave que serve para várias fechaduras, então você vai ter muito efeito. Mas na gastro, a gente usava uma medicação que era para tirar gordura no fígado. Eu esqueci o nome. E era ele agia justamente nos receptores cabaminoides, né? Do fígado, do intestino. E o paciente comia menos, mas também ele tinha um mecanismo que ele eliminava a gordura no fígado. E era uma beleza. Só que foi tirado do mercado depois de 2 anos porque tinha muitos casos de suicídio. Sim. Então, tem medicação que ela é aprovada e depois retirar no mercado, já está consagrada e aí você é obrigado a tirar porque você, com o tempo, você vê lá atrás. Quer dizer, então o cabaminoide já é estudado há muitos anos. Muitos. Então, assim, isso é uma coisa que foi estudada na gastro há 20 anos atrás. Porque o CB1 e CB2, acho que foi em 79 que já foram vistos. Que você tinha aqueles receptores específicos, né? E mesmo para induzir assim, os pacientes que estão com câncer e estão anoréticos, a gente usava muito. Então, você vê que... Já há uns 30 anos atrás a oncologia já usa. Então, não é uma coisa tão inovadora, não, né? Desde a época do Carlina. Porque o que é o liberado, porque assim, a Anvisa libera até 0,2%. Quando você tem para câncer e para HIV, né, que são pacientes que têm muito vômito e anorexia, é liberado até uma concentração maior, tá? Então de fato não é algo novo. É novo na imprensa, né, e veio esse caso aí na epilepsia, que aí foi o boom dentro da neurologia. Mas eu acho que vai ter, no futuro, vai canabidiol para todo mundo. Acho que teve muita parte, porque também desse efeito, né? Aí quem usa para recreação fala, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Mas cada um... que chega no consultório e fala assim, eu uso canabidiol, mas é terapêutico, eu sou muito ansioso, então eu uso. Você usa maconha. Fumar. A minha ansiedade, quer dizer, ele auto-trata. Exatamente, E às vezes você quer uma desculpa, né? Mas que é vendido assim, livremente? Para que serve isso aí? Você não tem nada, mas você vai lá e compra. Mas não tem isso. Porque já tem lojas. No Rio de Janeiro tem umas 400 lojas, já sei. Na Europa tem venda... É o óleo, mas você não... É o olhinho. Aqui no Brasil, a Anvisa regulariza, o tratamento foi liberado, então até mesmo para o SUS parece que vai sair o CBD para epilepsia, tá? Outros casos você pode usar ou importar, mas você tem que fazer, se você for importar, principalmente. Esses óleos ninguém regulariza, né? Aí você pode vender em qualquer barraquinha. Mas se você for importar, por exemplo, o Sativex, né? Que é usado na dor neuropática, você tem que fazer uma carta, o médico tem que fazer uma carta para a Anvisa dizendo o que o paciente tem. Ele tem que assinar um termo de livre consentimento de uso, TCLLL, né? E aí você importa. Se você for ver na lei, né? Seguir certinho. Agora, esses óleos,
Eu já, né? Na Suíça você vai lá, você tem várias lojinhas. Sim, Mas tem, é. eles compram Lá no porque vai ter Chile um... também, né? Na América do Sul tem vários países que vendem. Não tem o efeito desejado de uma droga normal. Não, porque Então por que eles compram? Porque assim, a gente sabe que você tem os receptores, né, específicos, os endocannabinoides. A gente sabe que ele age. E que a marihuana, ela não tem só o THC e o CBD, ela tem vários outros, ela tem mais de 100 outras substâncias que a gente não faz ideia o que faz, qual é a ação. Então, às vezes, se você comprar esse teoricamente puro, de repente você não vai ter os outros efeitos que você não sabe o que essas outras medicações, o que tem nessa substância. Que tipo, né, de planta é essa para você extrair? É assim, porque não é só a sativa, você tem a index, tem muita, cannabis tem muito, Então, agora, o que é uma coisa importante, que a gente acaba não dando muita importância, mas que existe dentro da medicina, é efeito placebo. Se eu falo pra você que você vai tomar um remédio, que você vai sair andando, a chance, né, levanta-te e anda, isso daí, se você colocar na cabeça, existe o efeito placebo, que é muito importante. 5%, né? Exatamente, Você sabe que você dá um placebo, em 5% ele vai melhorar, exatamente. Por isso que os trabalhos têm que ser randomizados duplo cego, porque até o examinador, o investigador, ele tem aquele negocinho, não, eu dei o remédio, ele vai melhorar, vou puxar. Você sabe, curiosidade, eu tive que ficar 2 anos sem poder beber álcool. Tive um problema, não podia tomar álcool. Então eu tomava cerveja sem álcool. Eu tive pessoas que foram lá em casa, começaram a tomar cerveja sem álcool, mas sem saber que era sem álcool, ficaram bêbados. imagina. Exatamente. A mente Esse é o povo que passa no bafômetro. Exatamente. E uma coisa que eu também que eu fiquei de falar para vocês também é para a gente também diferenciar o que é um fitofármaco. Então, esses daí são fitofármacos. Então, é um produto farmacológico tirado de alguma planta. E existe o fitoterápico, que não tem nada a ver com fitofármaco. O fitofármaco foi aquele que foi estudado, foi visto, que tem, E o fitoterápico, o que é? Nada mais é que você pegar uma planta e fazer um chá, macerar. Você não sabe o que tem. Então às vezes a gente tem esse conceito. É um fitoterápico, não faz mal, pode tomar. Ixi, tá na planta. Um exemplo bem típico. Não, é o ginkgo biloba. Então, o ginkgo biloba, legal, vasodilatador, você tá com tontura, serve para isso. E aí foi comprovado que é da planta, né? A ginkgo biloba. Começou a ter casos pós-operatórios de sangramento, porque ele faz sangramento, ele pode dar um efeito adverso importante. E é um fitoterápico, né? Então não tem na cabeça, né? A principal causa de náusea e de hiperemese, quer dizer, vômitos repetitivos e em jovens que você não sabe o que está acontecendo, a principal causa é o abuso da cannabis. É a principal causa. Quando você vê um jovem vomitando, não é outra causa, a principal causa é o cannabis. Você tem que perguntar você é obrigado a perguntar, você usa? Então, quer dizer, aí você vai começar a ver os efeitos colaterais, porque agora está se popularizando e a gente vai começar a ver os contra, né? O que é contra. Sim. Né? A gente está vendo o prós, ver os contra. Porque às vezes os contra ninguém fala, né? Ninguém fala, Né? Ninguém vai depor contra. E você? O fato pelo que isso aí, você nunca vai tomar um negócio desse sem falar com o médico. Mas muito toma. Pois é, mas é o básico, né? Muito, nossa. Não, nem a cultura. Vai que vai, ouviu falar, né? E agora, eu também não sei, Suza,
para hepatotoxicidade, porque o cannabis ele é um óleo, né? Você vai aumentar, não sei se também não tem esse efeito aí hepatotóxico do... Porque você passa o óleo ou você ingere? Ingere? É spray, porque são gotinhas, porque ele é... Vai aparecer, né? É, porque ele é lipossolúvel, né? Então ele tem que ser o óleo. Por isso que é o óleo do cannabis, não pode ser qualquer um. Eu tenho visto Ou então muita spray. criança com problema gástrico, muito autista com problema gástrico por conta desse óleo. Porque tá assim, né? Tá entregue, né? Porque dá náusea, dá constipação, provavelmente tem alguma coisa no fígado também. Quer dizer, são vários efeitos colaterais, né? Que os pais não são alertados, como você falou. Eles são no alerta. Só fala que vai dar certo, né? Sim. Porque somente em criança, né, que tem essas epilepsias catastróficas, né, é o que vai curar a criança. E não. Então é isso. Aqui é só o que a própria bula da Mantecop, que tem o canabidiol, ele fala, né, que você tem que ter cuidado, que pode ser uma droga, uma medicação que pode causar dependência, que ela não deve ser a primeira linha de escolha para nenhum tratamento. Por enquanto, né? No futuro, a Deus pertence. É isso. Obrigada.